Olá, eu sou a professora Elizabeth de Souza e tenho conversado com vocês sobre educação inclusiva. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar sobre aprendizagens significativas da nossa infância. Mas eu vou falar de uma aprendizagem não no âmbito escolar, mas na aprendizagem que acontece na casa da gente. Eu vou recordar algumas coisas que aconteceram na minha infância e peço que vocês também se recordem. Hoje eu estava pensando como que eu aprendi a escrever. Eu tive vizinhos que eram professores e sempre me acolheram para me ajudar. Eu não fiz educação infantil prézinho, eu entrei direto no primeiro ano já lendo. Meus pais, eles sempre, do jeitinho deles, eles tentavam ensinar alguma coisa todos os dias. E quando eu falo todos os dias, eu quero destacar a importância do hábito. As coisas que eu vou contar, elas não aconteciam esporadicamente. Elas aconteciam sempre, faziam parte do dia a dia da gente. E muito ajudou a mim e ao meu irmão nesse processo de alfabetização. Vou dando exemplos, né? Como que eu aprendi a escrever meu nome? Meu pai e minha mãe escreveram para mim. Chegava no domingo, meu pai colocava uma folhinha e ia ensinar o nome da gente. O nome inteiro, nome, sobrenome. E contava por que a gente tinha aquele nome, né? Eu sei que o meu foi por causa da rainha e por causa de uma cantora que chamava Elizabeth, que eu fui ver uma reportagem anos depois. Nunca vi cantar. E eles contavam a história do nome pra gente. Hoje, na escola, muitas aulas, a alfabetização começa pela escrita do nome. E é uma coisa que eu aprendi com os meus pais, que você pode ensinar aos seus filhos. Escrever o nome, assim que escreve o nome do seu pai, da sua mãe. E eu aprendi a escrever meu nome errado, porque meu pai, quando registrou, ele achava que ele tinha colocado com Z. Quando eu estava com 7 anos e meio, mais ou menos, eu peguei a minha certidão de nascimento e falei: mãe, a senhora, o pai e a professora estão escrevendo meu nome errado. Não tem Z nem H, é S e E. Então, foi uma experiência que decorreu daquilo que eu aprendi com eles. Outra situação. A gente na escola trabalha o calendário. Eu aprendi a trabalhar o calendário com os meus pais, principalmente minha mãe. Vamos falar os dois. Por quê? Meu pai trabalhava na GM, então trazia aqueles calendários maravilhosos, né, com aqueles carros lindos. E quando a folhinha chegava, a gente via todas as imagens da folhinha. Depois de ver, a gente ia procurar que dia da semana que ia cair o aniversário de cada um de nós. E nisso a gente ficava lembrando os aniversários, mexendo na folhinha e conhecendo os meses. Eu entrei na escola sabendo já os meses do ano. Isso já era uma rotina. Eu queria meu aniversário de 12 anos porque ele iria cair num sábado. A gente ia fazendo. A minha mãe falava assim, ó, se hoje caiu na sexta, ano que vem será no sábado. E essas informações foram ficando na cabeça. Na escola, a gente trabalha com o calendário. Marcava-se festa, uma viagem. Nós contávamos quantos dias que faltava para aquilo. A folhinha, o calendário, fazia parte da rotina. Hoje a gente aprende a fração e às vezes até se assusta. E como que eu aprendi fração? Primeiro com meu pai, que lia as bulas e falava como que iria tomar os comprimidos. Minha mãe precisava de medicação, então esse é meio, esse é um quarto, e a gente prestava atenção. Tem até uma situação engraçada que eu dobrei a dose de remédio do meu irmão, porque achei que a dor dele era muito intensa, tava o dobro do normal, quase que eu matei ele com laxante. Mas isso é outra história. Então a gente aprendia a fração porque o pai falava: vou usar meio comprimido agora, você vai tomar um inteiro, hoje é só metade.
E esses termos faziam parte da nossa vida, faziam parte da rotina da nossa vida. À noite a gente ia preparar a cama para dormir. Então a minha mãe também ensinava. Nós vamos dobrar a coxa ao meio. Depois, pela metade de novo. E ela ia ensinando a gente a dobrar. Encontrar as pontas, né? Juntar as pontinhas. Na hora de dobrar a toalha de mesa que a gente ajudava a colocar, a gente ia fazendo assim. E as listas que hoje a gente vê na escola e que às vezes as pessoas se apavoram. E eu falo muitas vezes para as mães, façam listas, coloque função na escrita dos seus filhos. A gente queria alguma coisa, desejava comprar, fazia-se compra. Então a gente precisava escolher aquilo que a gente ia comprar no supermercado. E a gente anotava para não esquecer. Sabíamos escrever perfeitamente? Não. A mãe ia editando as letras e a gente ia se acostumando, aquilo ia se tornando um hábito. Olha, vou escrever isso para não esquecer. Às vezes eram listas de 2, 3 coisas, porque o grosso, como eles diziam, já sabia, mas tinha algum detalhe que não podia esquecer. Na escola a gente trabalha com listas. Cartas, bilhetes. Bilhetes não era da rotina, mas por eu morar longe dos meus familiares, tios e avós, nós tínhamos o hábito de escrever cartas, né? Então, para começar, a mãe já ensinava o nome do município que a gente escrevia, da mesma maneira que eu faço cabeçalho na sala. E a minha mãe ia ensinando. Pula uma linha, marcava com o dedinho onde que a gente tinha que escrever o nome do destinatário. E a gente ia escrevendo carta. No segundo ano, eu estava escrevendo cartas já. Lembro que uma vez errei a palavra, escrevi favor ao invés de favor. Tiraram sarro de mim um tempão por causa dessa carta. Mas quem escrevia as cartas era eu, com a ajuda da minha mãe. E tantas coisas assim foram acontecendo, né? Na aprendizagem significativa, diária, daquilo que o pai, a mãe, a rotina do lar pode ofertar. Eu estava pensando como que eu comecei a contar. A gente gostava muito de suco, né? E antigamente o suquinho era em pó e a gente tinha que calcular as colheradas de açúcar. Então a mãe colocava um banquinho, colocava a jarra na pia, a gente contava quantos copos d'água e contava quantas colheres de açúcar. Essa rotina de fazer o suco ou de fazer uma limonada, contar as frutas, fazer uma salada de fruta, eram coisas que a gente fazia antigamente em casa, que hoje a gente faz na escola. Mas que eu estou falando com vocês nesse momento, que essas coisas que fazem na escola, elas precisam ser feitas em casa. Elas vão garantir muito na aprendizagem dos seus filhos, sejam eles crianças com ou sem deficiência. Inclua-os nessa rotina do lar. Na hora de colocar uma mesa, ele não consegue colocar o prato. Utilize então uma canequinha plástica, algo que ele faça correspondência para cada pessoa que vai estar na mesa, vai ter um objeto referente à mesma quantidade. Isso é problematização, isso é correspondência. Então, são coisas que no dia a dia, que são consideradas simples, mas que você pode fazer. Vou só retomar. Pedir ajuda do seu filho para escrever um bilhete. Eu falo ajuda, mas se ele não souber, dita as letras. Ele conhece algumas palavras. Escreve no outro papelzinho e fala para ele que a letra dele é mais bonita e que você precisa da ajuda. Deixe seu filho ajudar você a colocar a mesa, se você não tem o hábito de colocar a mesa ou de escolher um lugarzinho para colocar os pratos, os talheres. Crie esse hábito. Coloca no lugar quantos pratos vou precisar, quantos talheres, quantos copos, né? Quantas colheres, quantos garfos. Faça esse exercício de fazer com que a criança pense que o número tem significado. E as receitas?
Toda semana você deveria fazer uma receita com seu filho. Não é de vez em quando, suja muito, lambuza, derrama, perca o produto. Isso não importa. Faça uma receita por semana com seu filho. Mas ele não consegue, ele não aceita a textura, ele não aceita o cheiro. Procure soluções para isso. Seja criativa, criativo, para encontrar maneiras de envolver seu filho. Noções de número, de tempo, noções de correspondência, de escrita funcional. Isso pode ser feito a cada dia. E ler, então. Nós não tínhamos muitos livros, nem na escola se lia tanto. Eu fui começar a ler na escola no sexto ano. Eu lembro que a professora de primeiro ano, que era um amor, que me marcou muito, ela nunca leu uma história para nós, mas ela contava histórias e as histórias do livro didático, ela contava histórias de vida. A do segundo ano levou uma coleção e leu para nós 1 ou 2 vezes. Depois eu só fui sentir a necessidade de ler porque um professor pediu com a Dona Maria do Carmo no 6º ano, no ano de 1983 na Escola Rebouças, quando ela foi inaugurada. Mas eu li antes e a minha mãe lia todas as noites para mim. Ela lia o que ela gostava de fotonovela, então minha mãe lia fotonovela. O primeiro nome próprio que eu li era Estela, era uma personagem gêmea. E eu gostei tanto do nome Estela, que significava estrela, que eu pedi para minha mãe contar sempre a mesma história. Quando eu chegava nas férias, a minha tia Sônia lia para mim, ela tinha um livro de contos de fada, Sapos de Diamantes, Rapunzel, e a gente ficava esperando as férias para ouvir as histórias. 5º ano, eu acho que eu li Meu Pé de Laranja Lima, é isso mesmo? Meu Pé de Laranja Lima. Mas antes disso, eu peguei um livro de medicina e um de mecânica do meu pai com uns 8 anos para tentar ler. Contava tudo sobre os relatos médicos na roda de conversa das minhas tias. Com 9 anos eu já achava que eu era doutora, que eu tinha todas as informações de saúde. Por que eu estou falando isso? Para que você escolha algo que você goste de fazer e encante seu filho. De verdade, minha mãe não estava preocupada naquele momento se eu estava desenvolvendo o meu cognitivo. A preocupação da minha mãe era interagir comigo naquele momento e se divertir comigo, né? Passar o tempo. Esse passar o tempo com seu filho, sua filha, tendo ou não deficiência, ele vai criar lembranças e estruturas que vão ajudar para o restante da vida deles. Então, nessa época que nós estamos vivendo de isolamento social, acredito que pode ser um momento muito propício para você ler para o seu filho e com o seu filho, mesmo que ele não saiba ler, para você escrever com o seu filho, mesmo que ele não saiba escrever. É escrevendo com você o nome, a lista do que vai comprar, um sonho de ganhar algum brinquedo, ou o nome do personagem favorito, que ele vai começar a dar função para a escrita. Por que eu quis falar com vocês a respeito disso? Porque nós vamos ver pela frente várias situações em que as deficiências aparecem, as limitações aparecem, as dificuldades de aprendizagem, elas vão aparecer. E a gente vai buscar soluções. Essas soluções, elas só serão encontradas quando nós dermos função, significado a cada uma de nossas ações. E esses significados, eles têm que envolver emoção, afetividade, hábito, rotina de casa e da escola. Antes de ler e escrever da maneira que nós consideramos
perfeita, convencional, nós precisamos passar por várias situações. Além de todas estas que eu dei de exemplo, de lembrança afetiva, o brincar, o jogar o dominó, uma dama, o ler gibi, subir numa árvore, tantas experiências que vão ser responsáveis por estruturas necessárias para a aprendizagem da leitura e da escrita e desenvolvimento da autonomia. Não se iluda, as bases, os alicerces da aprendizagem, eles estão bem pertinho da gente, na nossa rotina diária. E todos nós, letrados ou não, alfabetizados ou não, professores ou não, somos capazes de fundamentar essa aprendizagem de uma maneira peculiar, delicada, afetiva com as crianças que nos rodeiam. Crianças com ou sem deficiência. Espero que você tenha boas lembranças da sua infância. Se você não teve tão boas lembranças, que você gere boas lembranças nas infâncias de quem você convive. As coisas não precisam ser do jeito que foram, elas podem ser melhores. Um beijo, acesse o nosso canal e vem muita novidade por aí.